Oi, meus irmãos aqui do canal Em Deus, mais um livro, graças a Deus, né? Estou aqui dividindo com vocês hoje um vídeo de leitura, porque a leitura que nos faz crescer, né? Talvez muitas pessoas não tenham acesso a um livro ou não tem tempo para poder ler. E aqui no canal, você no seu trabalho, na condução, pode estar ouvindo, vendo, né? Os vídeos aqui do canal sobre a leitura. E hoje vou compartilhar com vocês esse livro, Porta do Céu. É um livrinho fino, pequeno, né? Que fala assim a história, né, de Maria, os dogmas, além do tempo da aparição mariana, as aparições de Nossa Senhora no Brasil, a autoria, né, a autora Joan Carol Cruz, a escritora dos milagres. E aqui agora começando, todos os domingos eu vou ler esse livro. É pequeno, é fininho, né? Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês verem. E vamos começar a leitura? Mas antes te peço que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe muito. Evangelizar é compartilhar momentos bons de Deus, né? Vamos à leitura? Apareceu em seguida um grande sinal do céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1. Vou começar aqui a ler os papas e os dogmas marianos. Os papas e os dogmas marianos. Na história da igreja não faltaram momentos de provação a todos os fiéis. Neles, o sucessor de Pedro guiou o barco da igreja pelas águas tortuosas da vida humana. Neste vale de lágrima, barco este que por diversas vezes, durante os últimos 2 milênios, se viu à beira do naufrágio e da destruição. Não fosse a intercessão providencial de nosso Senhor Jesus Cristo, através de sua mãe, Maria Santíssima. A relação de amor entre a mãe de Jesus Cristo e sua esposa, a Igreja Católica, se manifestou através dos séculos, primeiro pela profunda relação de intimidade dos santos padres com a Virgem Maria. Depois, expressa ao longo da jornada da Igreja pelas proclamações dos dogmas marianos, verdades de fé ensinada de forma infalível e irreformável pelo magistério da Igreja, a respeito da vida de Nossa Senhora, e proclamadas solenemente pelo Romano Pontífice. Esses dogmas, no entanto, não foram novas verdades acrescentadas aos ensinamentos de Nosso Senhor, mas apenas verdade existente na vida da Santa Mãe de Deus, que estiveram presentes desde sempre no depósito da tradição. Para entendermos essa profunda relação de amor e graça de Deus e sua Santa Igreja, devemos voltar ao século V, ainda nos primeiros séculos do cristianismo, em que as diversas comunidades católicas buscavam estabelecer uma só fé para crerem e viverem no só corpo. O primeiro dos dogmas marianos foi proclamado no ano de 431 durante o concílio de Éfeso, o qual reuniu cerca de 250 bispos na cidade de Éfeso, onde atualmente o sul da Turquia. O Papa Celestino I não esteve presente pessoalmente pelo longo tempo de viagem de Roma até lá. Contudo, a participação indireta do Papa foi crucial para a definição do concílio em favor do dogma da maternidade divina. No século anterior, a Igreja já havia passado por 2 grandes provações: o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo, e o apolinarianismo, segundo o qual Jesus teria um corpo humano, mas uma alma exclusivamente divina. Essas 2 heresias cristológicas por pouco não dominaram o pensamento católico da época. Porém, os concílios de Nicéia 325
d.C. e de Constantinopla 381 d.C., já havia rejeitado essas doutrinas, e a Igreja caminhava em unidade professando a mesma e única fé. Contudo, mesmo após esses dois grandes obstáculos que os papas e a Igreja enfrentaram, um novo e ameaçador inimigo surgia: o nestorianismo, a heresia nestoriana, promovida por Nestório, heresiarca e bispo de Constantinopla, pregava uma separação das duas naturezas de Cristo na sua pessoa. Para Nestório, o fato de a natureza humana e a divina de Cristo estarem vagamente relacionadas implicava na conclusão de que Maria não seria mãe de Deus, Theotokos, mas apenas mãe de Cristo humano. O concílio de Éfeso, portanto, foi convocado na tentativa de encontrar uma solução para a controvérsia. O Papa Celestino I, na época, delegou a autoridade de presidir o concílio aos patriarcas de Alexandria, São Cirilo, e enviou os legados papais juntamente com suas cartas contendo sua extorsão de sua posição em relação ao tema. A carta do Papa foi lida na segunda sessão do Concílio de Éfeso, no dia 10 de julho de 431. Nela, Celestino I condenava a heresia nestoriana. Os bispos conciliares prontamente acataram a posição papal. O primeiro cânon conciliar, ao fim das sessões, graças ao papel do Papa e de São Cirilo, foi o seguinte: quem não confessar que Emanuel é Deus e que a Santa Virgem, a Mãe de Deus, por essa razão seja anátema. Éfeso, Cânon I, 431. Condenando oficialmente Nestório e sua heresia. Proclamou-se Maria como Mãe de Deus, Theotokos. Já o segundo dogma mariano, virgindade perpétua de Maria, foi proclamada 2 séculos depois, no ano de 649, pelo polêmico Concílio de Latrão. A virgindade perpétua de Maria, no entanto, sempre foi um ensinamento unânime e quase nunca questionada na história do cristianismo, até a Reforma Protestante. Os primeiros padres e santos doutores da Igreja apoiaram essa verdade de forma concisa e clara. Figuras como Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São João Cristóvão são grandes exemplos de santos defensores da verdade da fé, que ainda seria proclamada anos depois pelo concílio. Entretanto, é importante lembrar que esses 2 primeiros dogmas a respeito de Nossa Senhora foram proclamados por concílios ecumênicos e não por uma proclamação solene do Papa, o que faz com que o contexto histórico tenha uma relevância muito grande nesse fato. Afinal, esses concílios ecumênicos dos primeiros séculos ocorreram em grande parte do Oriente, em meio a diversos conflitos e controvérsias. Contudo, ao se explorar a história deste concílio em específico, ainda se pode ver o papel decisivo do romano pontífice. É interessante lembrar que a primeira menção ao título de Sempre Virgem de Nossa Senhora nos documentos oficiais da Igreja ocorreu ainda antes do Concílio de Latrão, no ano de 553, no segundo Concílio de Constantinopla. Na tentativa de combater as heresias daquele tempo, esse concílio emitiu 14 decretos cristológicos, no qual o segundo cânon, ao referir-se a Nossa Senhora, usa o título de Sempre Virgem Maria. O concílio, mesmo diante de polêmicas e tensões entre o imperador Justiniano e o Papa Virgílio, foi aceito pelo Papa e pelos patriarcas do Oriente, e ensinado por toda a Igreja Ocidental, o que foi determinante para o Concílio de Latrão pudesse tratar e esclarecer essa questão alguns anos depois. O Papa Martinho I esclareceu a questão ao convocar o Concílio de Latrão, afirmando que, com sempre virgem,
A Igreja quer dizer que Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Porém, o concílio havia sido convocado sem autorização do imperador de Constantinopla, Constante II, e o centro do concílio girava em torno do monotelismo, heresia a respeito das vontades de Cristo, cuja doutrina advinha estritamente de Constantinopla. Esse fato não agradou nem um pouco o imperador, que sequestrou o Papa junto de São Máximo, o confessor, julgou-os e os exilou. Apesar desse alto preço que o Santo Padre pagou por ter convocado o concílio, a proclamação do dogma deixou para a posteridade a célebre afirmação de magistério infalível: se alguém não confessa de acordo com os santos padres, propriamente segundo a verdade, como Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem e Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril, gerado incorruptivelmente e mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente, permanecendo intacta ainda depois do parto, sua virgindade seja condenada. Já na contemporaneidade, tive os últimos 2 dogmas marianos, estabelecidos por proclamações solenes do Papas. O terceiro dogma mariano, a Imaculada Conceição de Maria, foi proclamado pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro do ano de 1854, através da bula Ineffabilis Deus. O dogma afirma que Maria foi preservada da mácula do pecado original desde a concepção e que pela graça de Deus permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. O dogma, como é possível perceber, tem uma fortíssima relação com a doutrina do pecado original. Em sua proclamação pelo Papa Pio IX, foi a resolução de um grande debate teológico, assim como o dogma da virgindade perpétua. A verdade sobre a Imaculada Conceição de Maria já era há muito tempo estudada, discutida e aceita por diversos santos, doutores e teólogos da Igreja, desde os primeiros séculos do cristianismo, mas sobretudo os papas ao longo da história tiveram uma participação fundamental no desenvolvimento e amadurecimento desse dogma. Muitos séculos antes da sua proclamação, não à toa, a festa para a celebração da Imaculada Conceição foi estabelecida pela primeira vez no calendário litúrgico, muito tempo antes da sua proclamação, por ordem do Papa Sixto IV, ainda em 1477. Anos depois, em 1617, o Papa Paulo V proibiu a afirmação de que Maria havia nascido com o pecado original, seguido do Papa Gregório V, que em 1622 impôs silêncio a quem fosse contrária à doutrina de que Maria é imaculada desde sua conceição. E por fim, em 1661, o Papa Alexandre VII, em sua Constituição Apostólica, definiu o significado dos termos relacionados à discussão e praticamente colocou um fim a qualquer dúvida sobre o assunto. Resolvida a questão pelos papas e doutores dos séculos anteriores, foi então, no ano de 1854, proclamado o dogma. E assim o Papa estabeleceu de forma infalível e irreformável que Nossa Senhora foi imaculada desde sua concepção. Por último, o mais recente dogma mariano proclamado, a gloriosa Assunção de Maria, também teve a participação direta do pontífice romano, o Papa Pio XII. Proclamou solenemente no dia 1º de novembro de 1950 em sua Constituição Apostólica. O pontífice quis, por inspiração divina, usar do poder petrino para definir, também de forma infalível e irreformável, essa verdade a respeito da vida de Nossa Senhora.
ensinando que Maria, tendo completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida de corpo e alma na glória celeste. Dogma decretado pelo Pontífice Romano colocou no depósito da fé da Igreja uma certeza que há tempo já existia no coração dos santos e doutores da Igreja, pois a Assunção de Maria também está profundamente ligada à doutrina do pecado original, da redenção universal e com a certeza da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, pois, como ensina São Paulo, o salário do pecado é a morte. E se Maria não teve pecado, logo não poderia morrer. Assim se desenvolveu o principal suporte ao expediente teológico, que seria então proclamada dogma pelo Papa Pio XII no último século. A leitura de hoje fica por aqui. Na próxima leitura desse livro, A Porta do Céu, que é Maria, vai ser a linha do tempo das aparições marianas. Então fica até o próximo domingo essa leitura. Compartilhei com você hoje essa leitura aqui falando sobre a Porta do Céu, que é Maria, os papas e os dogmas. Hoje a leitura foi sobre isso, os papas e os dogmas. E na próxima vai ser além do tempo das aparições marianas. Então, até o próximo domingo, até a próxima leitura desse livro maravilhoso que nos ensina, o caminho aí da fé, sempre crescendo em Deus, porque nós, católicos, filhos de Deus, sempre temos que estar em estudo, sabendo muito mais da vida de Deus, da vida de Nossa Senhora, das leis, lendo a Bíblia, o Catecismo e muitos livros sobre santos, falando sobre santos e sua vivência da fé em Deus. Isso é muito bom para o nosso crescimento e está cada vez mais sendo santificado na presença de Deus. Então fica aqui a leitura de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família e Maria, a intercessão sempre presente em sua vida, na sua família. Até a próxima leitura, até o próximo vídeo. Que seja de oração, de cenáculo, tem tudo aí no canal Crescer em Deus, por isso que é Crescer em Deus, Muitas coisas você vai encontrar aqui no canal para estar aí na caminhada do seu crescimento espiritual a Deus, se fortificar na fé. Deus te abençoe. Amém.